Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 4 de julho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira nós vamos aí dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica que está chegando ao fim, hein? A gente já está concluindo aí mais uma leitura completa da Bíblia, 1 ano e meio, talvez um pouco mais ali, não sei, talvez aí um ano e 7 meses, mas estamos concluindo a leitura aí de toda a Bíblia, passamos por todos os livros da Bíblia, estamos concluindo agora os pequenos profetas e hoje nós vamos falar de Miqueias. Miqueias, capítulo 1 até o capítulo 3, e o tema do devocional de hoje é mais do mesmo. E eu vou explicar daqui a pouco por que esse tema, né, mais do mesmo, mas por hora, deixe-me ler o texto aqui que está em Miqueias, capítulo 3, versículos 11 e 12. Então, Miqueias 3, 11 e 12, que diz assim: seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arado como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Bom, por que mais do mesmo? Porque essa profecia de Miqueias é a profecia que acompanha praticamente todos os profetas. Todos os profetas, eles estão profetizando exatamente esses mesmos pecados de Israel. O pecado dos líderes, o pecado dos sacerdotes, o pecado dos profetas e o pecado do povo, que de certa forma era leniente, era conveniente para o povo ter sacerdotes, líderes e profetas desta maneira. Falando um pouco de Miqueias, Miqueias é um profeta pouco conhecido, a gente cita muito pouco Miqueias, fala muito pouco sobre ele, mas é valiosíssimo, extremamente importante para a história da redenção, para o povo de Deus. Nós vamos ver a partir de amanhã o quanto ele profetiza em relação a Jesus. Miqueias foi contemporâneo de Isaías, ele viveu ali na mesma época de Isaías. A diferença é que Miqueias não reconhecia os reinos do norte, os reis do norte como legítimos. Miqueias, ainda que morasse no norte, ainda que fosse um morador de Israel ou do reino do norte, ele reconhecia apenas a linhagem de Davi, os reis de Judá. O livro de Miqueias é uma compilação de 3 ciclos de profecias em períodos distantes. O assunto, porém, é o mesmo. Ainda que 3 ciclos de profecias, o assunto de Miqueias é o mesmo. O assunto de Miqueias é o juízo de Deus e a restauração do povo. Os pecados denunciados por Miqueias são os mesmos de outros profetas. O que Miqueias denuncia é a corrupção dos líderes do povo. Por exemplo, Miqueias denuncia os sacerdotes que eram responsáveis por ensinar e representar o povo diante de Deus. Então, os sacerdotes, eles tinham um papel importante, e aqui o profeta está denunciando os sacerdotes que visava lucros, que trabalhava apenas visando lucros e deixava para trás a sua tarefa de representar o povo diante de Deus. Os profetas que eram responsáveis por pregar, né, talvez a função mais próxima do profeta na nova aliança é do pregador, daquele que ensina a palavra de Deus, daquele que mostra a direção por meio da palavra de Deus. Esses profetas também faziam em troca de prata. E nós temos os líderes, os reis, os juízes, os legisladores, de maneira geral, aqueles que conduziam os rumos da nação. Esses homens, como o profeta diz aqui, julgam por suborno, julgam sob suborno. Então, essas denúncias, elas são as mesmas que Isaías vai fazer, depois Jeremias e tudo mais.
o povo estava vivendo sobre líderes, profetas, sacerdotes que não representavam Deus, e o povo também, de maneira conveniente, aceitava de maneira muito, como que eu vou dizer, sem muita força, né? Aceitava de maneira muito leve isso que estava acontecendo, não havia indignação por parte do povo em relação a esses líderes. E aqui interessante que os três estão ligados ao dinheiro, né? Tanto os líderes que aceitam suborno, os sacerdotes que visam lucro e os profetas que adivinham em troca de prata, os três na mesma condição, a questão do dinheiro. E no Novo Testamento nós somos advertidos, né, sobre o amor ao dinheiro. Paulo chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e todos os ídolos eles são perigosos, né? Sejam os ídolos no sentido de outros deuses, deuses falsos, até coisas boas que podemos idolatrar, como família, como saúde, sexo, outras coisas mais. Mas se tem um ídolo que exige a nossa atenção, é o dinheiro. O dinheiro, ele tem a capacidade de causar a idolatria nas pessoas, e aí não vou nem só dizer o dinheiro, né? O coração das pessoas também amam, mas falando aqui do dinheiro propriamente, tanto aqueles que têm muito dinheiro podem idolatrar o dinheiro, não ter pânico, pavor de perder o dinheiro, né? De ficar pobre, alguma coisa assim, e aí eles fazem de tudo, ou fazem das coisas mais abomináveis para manter o seu dinheiro. Então é muito grave quando isso acontece, mas o dinheiro também pode suscitar a idolatria em pessoas que não têm dinheiro, e eles pensam o seguinte: bom, se eu tiver muito dinheiro, a minha vida vai ser bem diferente, e aí ele começa a fazer coisas extremamente questionáveis por causa do dinheiro. Então, aqui em Miqueias, percebemos claramente o dinheiro como um problema, somos advertidos sobre o problema do dinheiro, e é algo realmente que a gente deve vigiar com alguma clareza, com alguma força, com alguma atenção maior. Segunda questão aí levantada na profecia de Miqueias é que Deus, ele julga a maldade humana. O versículo 12 fala isso, né? Por isso, ou seja, por causa dessa questão envolvendo aí os líderes, os sacerdotes, os profetas ligados ao dinheiro, por causa disso, o profeta diz: por isso, por causa de vocês, Sião será arado como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Obviamente aqui mostrando um juízo de Deus que virá sobre aqueles indivíduos, virá sobre a nação de Israel. O ponto é dizer que Deus não vai deixar nenhum pecado imune. Deus não vai deixar, aliás, imune não, impune, né? Deus não vai deixar nenhum pecado impune. Ele vai punir o pecado de todos aqueles que agirem com maldade. Nenhum pecado passa ileso, todos os pecados serão punidos. Ou você está em Cristo e esses seus pecados são punidos em Jesus, ou você vai ter que pagar por eles. E aqui mostra claramente isso, a questão de Deus realmente julgando a maldade humana. Agora, o juízo de Deus, ou o juízo da parte de Deus, pode ser refreado com a mudança de comportamento. O juízo, aqui nesse caso especialmente, era uma profecia, ou seja, aquilo ainda não havia acontecido, havia possibilidade de refrear, ou a possibilidade de mudar essa sentença se o povo mudasse o seu comportamento. E quando a gente olha, por exemplo, o estado do nosso país, do Brasil, muita similaridade com a própria situação de Israel, né? Um povo extremamente religioso, um povo que amava o Senhor, um povo que crescia em graça, mas que foi se perdendo, e aqui no caso de Miqueias, se perdendo por causa do dinheiro, e é chamado ao arrependimento por parte de Deus. Devemos olhar com isso aí com bastante cuidado, porque tem muita similaridade com o próprio momento do nosso país. E há esperança com a mudança de comportamento, há esperança se ouvirmos a voz de Deus e mudarmos o nosso comportamento. Quando a gente olha a maldade, nós somos chamados sim
né, a indignação contra a maldade. Todos os crentes são chamados a se indignar quando veem que a maldade prospera, que a maldade cresce, que a palavra de Deus é deturpada. Então você tem ali, né, os líderes, na nação de Israel você tem os líderes, os políticos, os reis, os juízes que estão corrompidos, você tem os sacerdotes e os profetas. Os profetas talvez fosse a última reserva moral na nação, e mesmo eles se entregando, é desanimador, né? Israel podia olhar para aquele quadro e falar, poxa, onde está a nossa esperança? Um povo leniente, um povo que aceita a maldade, um povo que aceita o mal, que ouve o discurso do mal e não se toca que aquele é um discurso de maldade, né? Esses dias a gente viu, e aí nada pessoal ou nada partidário, né? Mas a gente viu o presidente do Brasil dizendo que ele é um comunista, o comunismo que matou milhares e milhares de pessoas e continua matando nos dias de hoje. Basta olhar para a Coreia do Norte, por exemplo, ou para a China, ou para a Venezuela, e ver o quanto o comunismo foi danoso para as pessoas, né? Para a saúde das pessoas. E o presidente do nosso país dizendo que ele é com orgulho um comunista. E a leniência das pessoas em relação a isso, ninguém se indigna, ninguém... é tudo normal, tá tudo certo, né? Então, os crentes são chamados a se indignar mesmo contra a maldade dos sacerdotes, dos profetas, dos líderes, porque ali, assim como em Israel, não há ninguém imune à maldade humana. Então os crentes são chamados sim à indignação, a ficarem revoltados com isso, mas também são chamados a confiar na justiça de Deus. Não são chamados para serem justiceiros, não são chamados para sair às armas, mas sim chamados à oração, ao arrependimento, ao clamor e ao ensino correto da palavra de Deus, dizendo que isso é um erro, que isso é um equívoco. Esse é o nosso chamado. Bom, em terceiro lugar, então, vimos aí que a corrupção dos líderes e do povo, Deus julga a maldade humana. E terceiro, a profecia serve para despertar o nosso coração para voltar-se para o Senhor. A profecia deve nos levar à reflexão de nossas atitudes. Devemos, numa manhã como essa, meditando nessa palavra, pensarmos um pouco na maneira como lidamos com o pecado. Como lidamos com o pecado? Será que a gente é daqueles que falam, isso não tem nada a ver, isso é muito radical, não é dessa forma, Deus não é assim, Deus é amor, Deus ele é leniente, Deus ele é... Não. Como que somos chamados a lidar com o pecado? Ainda que Deus seja tudo isso, amoroso, paciente, misericordioso, mas como ele nos chama a lidar com o pecado? Será que estamos chamando o pecado de doença? Será que estamos normatizando o pecado? Não é assim mesmo, vivemos numa geração diferente. Olha só para você ver, o livro de Miqueias foi escrito há quase 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Jesus nascer. Nós estamos falando aí em torno de 3.000 anos atrás. E o que a gente vê nos líderes ali de Israel é o mesmo que a gente vê nos nossos líderes hoje. Então não há tanta diferença assim entre aquele momento e esse. Então, qual é a maneira que lidamos com o pecado? Com o dinheiro, né? Vimos aqui o dinheiro como um problema. Como lidamos com o dinheiro? Como lidamos com as nossas lideranças políticas, religiosas? Tratamos essas pessoas como semideuses. Essas pessoas são os responsáveis por conduzir as nossas vidas. É isso mesmo? Não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia coloca a liderança exatamente no lugar dela. Os crentes são chamados, sim, a ter uma postura bem crítica em relação aos exageros desses líderes, sejam eles políticos, religiosos e assim por diante. Bom, eu preciso terminar aqui, né? O tempo já está andando e andando muito rápido. Qual é a moral da história? A alegria do povo de Deus está na certeza de que Deus sempre vai conduzir os povos de acordo com sua justiça. Sabe qual é a nossa alegria? É que Deus é justo e vai conduzir todas as nações com justiça, inclusive a nossa. Se essa justiça incluir o juízo de Deus, temos que confiar alegremente no Senhor. Mas também se
arrependermos e voltarmos para o Senhor, sabemos que vamos experimentar bênção de Deus. Então, qual é o desafio do Léo para esta terça-feira diante desta palavra? Aqui eu acho que há um tom de esperança muito forte, ainda que o quadro seja tenebroso, mas a palavra de justiça de Deus acalma o nosso coração. Então acalma o seu coração, indigne-se contra o mal, indigne-se contra as ações de maldade, mas saiba que o Senhor está conduzindo com justiça todas as coisas. Então, nesse sentido, acalme o seu coração, né? Não fique tão abatido, tão atribulado de coração, mas continue confiando no Senhor, porque assim como ele conduziu Israel, e Israel foi conduzido a trazer o Redentor ao povo de Deus, assim também nós seremos conduzidos de acordo com a vontade de Deus. Então, acalme o seu coração, não fique tão pesaroso em relação à economia, política, a própria religião, a própria fé, mas acalme o seu coração e saiba que o Senhor está não só conduzindo, mas também julgando toda a maldade. Tá certo, meu povo? Vamos orar, né? Vamos colocar isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, muito obrigado por esta palavra tão rica nesta manhã. O Senhor que sempre fala com o seu povo e direciona o seu povo em todo o tempo. Hoje somos chamados a confiar na sua justiça e também mudar o nosso próprio comportamento. Vimos que os líderes de Israel, os sacerdotes, os profetas, eles estavam pecando contra o Senhor e isso trouxe juízo para a nação. Da mesma forma, Pai, olhamos para o nosso país e vemos quantos nossos líderes também estão na mesma direção. A nossa palavra nessa manhã é de indignação contra essa situação, mas também, Senhor Deus, é de arrependimento e de confiança de que o Senhor é justo e vai fazer justiça, não deixando que nenhum pecado saia impune. Essa é a nossa esperança e a nossa alegria. A nossa alegria está no fato de que o Senhor está conduzindo as coisas e que o Senhor é justo juiz que vai fazer justiça em todo o tempo. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.